Stefânia, boa tarde. Tarde. Tudo bem? Stefânia, então, eu estava aqui fazendo umas pesquisas e minha dúvida era, você fez o Fellow na USP, né? Isso, Ribeirão Preto. Isso, eu fiz meu fellow na USP em Ribeirão. Mas nesse momento tu não tá ligada à Não. USP, né? Ah, tá. Não. Porque eu assisti uma live que tu fez de emergência, aí eu achava que tu era daquele serviço. Eu falei, ah, não, mas era coisas também à parte. Legal. Não. E agora tu tá fazendo o Fellow de órbita em Los Angeles, não é isso? Aqui em Los Angeles, isso. Já tá há quanto tempo aí, Stefânia? Eu cheguei agora, eu cheguei em março. Bem no Eita! início, foi uma época muito boa para vir pra cá. Mas, caos. Mas as atividades já... Eu acho que ficou mudo. Pronto. Melhorou? É que eu coloquei no AirPod, eu acho que fica melhor aqui. Stefânia, bem-vinda. Agora que eu tô lhe vendo, eu tava assim, gente, como é que Michelle tá vendo? Stefânia, eu tava procurando aqui você. Achei. Olha, vê se tu queres já compartilhar a tua aula, só pra gente ver que se tá rodando direitinho. As pessoas já estão entrando na sala. Ótimo. E uma outra pergunta, Stefânia, em relação às perguntas, como é que você prefere que a gente faça as perguntas no final da apresentação ou em algum intervalo durante o meio termo? Eu acho melhor no final, porque são os meus últimos slides. Deixa eu colocar aqui. Ah, não. São coisas diferentes. Não é o quiz, não. O quiz a gente... Ah, tá. As perguntas. Perguntas que as pessoas tiverem. Se por um acaso, durante a apresentação, alguém tiver alguma pergunta no chat aqui que a gente estiver vendo, você prefere que eu faça essas perguntas do chat no final da tua apresentação ou durante o meio do caminho, por exemplo? Eu vou preferir no final. Tá. Também. Mas assim, se for uma coisa muito pertinente para aquele momento, não tem problema nenhum. Pode me interromper, não me importo, não. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Stefânia, esse é meu pai, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito prazer, que honra. Estamos aqui firme, entendeu? E esperando a oportunidade de aprender com você. Imagina, eu que tenho muito que aprender com vocês. Qualquer dia desse a gente estreita ainda mais o nosso contato. Com certeza. Verdade, vai ser um prazer visitar vocês aí em Recife. Venha mesmo. Deixa passar essa pandemia, porque essa pandemia a gente só dá para falar por celular e olhe com a distância de meio metro, porque senão a gente tem problema. É verdade. Agora, eu vou ficar agora no stand-by, mas estamos aí. Um abraço. Muito obrigada. Um grande prazer. Estamos vendo aqui seus slides, tão ótimos. Tá ótimo. E tudo bom? Aqui na Aventura, eu só queria interromper bem rapidinho aí vocês, dizer assim, parece que a oftalmologia escolhe, só tem mulheres bonitas. Aí, imagina. Parabéns aí pela escolha do tema. Vamos aprender com você, tá? Espero que vocês gostem. É uma área que é um pouco obscura, né? Eu adorei o nome que a Camila sugeriu, porque é justamente isso, né? Parece que é um mito na oftalmologia, mas eu fiz uma aula bem dinâmica, bem cheia de casos interessantes para a gente se divertir um pouquinho também. O mais importante é inspirar, não é? Que todos nós precisamos sempre estar nos inspirando uns aos outros. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, e os comentários aí, o debate aí com as moderadoras aí, Camila e Michele, vai enriquecer muito. É muito legal essa participação. Você fique à vontade, não vou mais interromper vocês aí não, tá? Imagina. É um grande prazer. Gente, vamos começar, né, Michele? Vamos ser aí londrinos. Já começou? Já, as pessoas já estão entrando na sala. Boa tarde para todo mundo. E aqui eu estou apresentando a doutora Stefânia Diniz. Ela é nossa apresentadora de hoje. Stefânia, ela fez a residência dela e, acredito que fellow na USP de Ribeirão Preto, e fazendo agora mais um fellow de órbita lá na Universidade de Los Angeles. Esse momento meio tenso, mas que vai dar tudo certo por aí. Olá, Stefânia, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria realmente agradecer
a Fundação Atim Ventura, a Camila, que me fez esse convite maravilhoso. E essa é uma instituição que vem sendo até motivo de muito orgulho para a gente, né, no Brasil. Enfim, eu estou muito honrada pelo convite. Órbita é um assunto que eu amo comentar, e eu vejo muitos colegas oftalmologistas, às vezes, um pouco desconfortáveis, receosos em comentar, e aqui eu vou falar de uma maneira bem prática, com vários exemplos, e no final a gente vai fazer um pequeno quiz. Tá passando o slide? Não tô E na conseguindo setinha, eu passar. acho que é na setinha Para mim aqui tá travado, tá na página inicial. Pronto. Consegui aqui. Deixa eu... Pronto. Ótimo. Bem, eu fiz essa montagem inspirada na lição de anatomia do Dr. Tupi, que é uma pintura famosa de Rembrandt, e eu fico pensando, às vezes, se o Dr. Tupi vivesse hoje em dia, ele certamente já está muito maravilhado com os detalhes anatômicos que a gente consegue aprender e identificar nos exames de imagem. E essa pintura, ela me faz pensar em duas coisas. Como que a medicina está evoluindo exponencialmente, e para saber interpretar os exames de imagem, a gente precisa conhecer muito bem a anatomia, né? A anatomia básica. Um bom cirurgião, ele também precisa ser um bom anatomista. E a gente precisa entender que a órbita... Engraçada, não estou conseguindo. Pronto, tem que clicar. A órbita é essa cavidade em forma de pirâmide que envolve o globo, né? E o conteúdo da órbita, então, ele é dividido em alguns compartimentos. Então, temos o globo, a musculatura extraocular, que forma uma espécie de cone, e esse cone delimita o espaço intra- e extraconal, tá? E nós temos também aqui na frente o septo orbital, que é uma fina membrana, então alguns livros até descrevem como sendo uma fáscia palpebral, que divide a pálpebra do restante do conteúdo orbital. Além disso, a gente também precisa conhecer os ossos que formam a órbita. Essa é uma ilustração da órbita vista de lado. Então, aqui temos o canal óptico, que está localizado na asa menor do sfenoide, as fissuras orbitárias, superior e inferior, o ducto nasolacrimal, por onde ocorre a drenagem da lágrima, né? E os forames supra- e infraorbital, que são por onde passam os nervos sensitivos. Então, quando a gente vai fazer uma anestesia da porção anterior da aorta ou da pálpebra, essas são estruturas que a gente precisa conhecer. Na imagem do lado, a gente começa a entender como que o anel de Zinn divide a órbita em estruturas intra- e extraconais. Então, percebam que ele é formado pelos 4 músculos retos, e nós temos aqui em cima o músculo oblíquo superior. E esse outro aqui, alguém tem ideia que músculo que é esse? Esse aqui é o elevador da pálpebra superior, então também está na asa menor do esfenoide, tá? Essa imagem eu acho ela sensacional, além de ser muito importante para o cirurgião de órbita e para a gente na oftalmologia. Ela vira e mexe, cai em umas provas de CBO, então é bom saber. Para interpretar os exames de imagem, a gente precisa entender que a órbita ela é uma estrutura tridimensional. Então, não adianta avaliar só um corte. Em cada corte, a gente identifica estruturas diferentes. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem um corte mais do ápice da órbita. A gente vê aqui a clinoide anterior, o seio esfenoidal, tá? O forame rotundo, por onde o V2 sai da base do crânio, tá? Na imagem do meio, a gente já vê estruturas mais na região central da órbita. Isso aqui é um corte coronal, tá? Então, a gente observa os seios etimoidais, o ducto nasolacrimal aqui embaixo, né? Que desemboca no meato nasal inferior. E, mesmo sendo uma janela óssea de tomografia, a gente também consegue identificar os músculos e o nervo óptico. E na terceira imagem, que é mais anterior na órbita, a gente estuda o início do seio frontal, que está aqui em cima, dá para ver também os etimoidais, e um tumor na parede superolateral da órbita esquerda, que nesse caso aqui é um hemangioma intraósseo,
que a gente operou semana passada aqui. Lembrando que enquanto no raio-x a gente fala em opacidade, então é uma estrutura radio-opaca ou radiolúcida, no ultrassom a gente fala em refletividade, já na tomografia densidade, então uma estrutura hiperdensa ou hipodensa, e na ressonância a gente fala em sinal, hipersinal ou hipossinal. Esse slide também ele é muito importante. Em qualquer exame de imagem, não adianta a gente examinar só um corte, tá? Sempre avaliar o axial, coronal e o sagital. E isso é importante porque, como ela tem uma estrutura em 3D, a gente pode enxergar ela através de algumas perspectivas diferentes. E isso aqui eu acho muito interessante, é um holograma feito à mão. Esse artista, ele usou uma placa de metal e ele esculpiu pequenos pontos e sulcos nessa placa com padrões e direções diferentes. De maneira, então, que quando a luz incide e você observa a placa do alto, ela está refletindo a luz. Mas quando a gente observa a placa por baixo, ela não reflete a luz e a gente não enxerga esses cubos. Então, da mesma maneira, o que a gente vê em um corte de tomografia ou de ressonância, por exemplo, pode ser visto diferente, ou até mesmo assim, a gente não conseguir identificar os outros cortes, tá? Nesse raio-x, então, por exemplo, a gente tem um provável corpo estranho à direita. Como eu falei, a radiografia, na radiografia a gente tem estruturas radiopacas que aparecem mais claras ou brancas, e o contrário acontece com as estruturas radiolúcidas. Mas então, entendendo a órbita e o corpo como uma matéria tridimensional, e o raio-x sendo uma foto plana, a gente não consegue dizer muito bem se nessa imagem o corpo estranho está na pálpebra, está na órbita, está no crânio, enfim. Esse é um dos motivos pelo qual a gente raramente, quase nunca pede raio-x para avaliar a órbita, tá? Esse aqui é o paciente do raio-x. Então, como vocês veem, o corpo estranho está retido na pálpebra. Eu atendi ele no primeiro ano do Fellow em Ribeirão Preto. Eu fiz minha residência em Brasília e fiz o Fellow em Ribeirão Preto. Ele tinha esse corpo estranho metálico retido na pálpebra e foi bem tranquilo de retirar, tá? Aqui um videozinho ilustrando. Já esse outro paciente aqui, ele não teve a mesma sorte. Então, percebam que o raio-x ele é um exame que não é muito sensível para localizar o corpo estranho ou para dizer para a gente qual que é a extensão do trauma ou do tumor. Esse estudo aqui, por exemplo, ele mostra que a tomografia ela tem mais sensibilidade e especificidade que o raio-x para identificar um corpo estranho. E além disso, os casos de órbita que aparecem no pronto-socorro, muitas vezes estão associados a outras fraturas, ou o paciente tem um TCE, e às vezes é meio difícil posicionar o paciente assim para fazer o exame. Já na tomografia, o paciente consegue fazer com colar cervical, é um exame rápido, e a maioria dos hospitais gerais, hoje em dia, que tem pronto-socorro, também tem tomógrafo. Então, geralmente, a tomografia tem mais, ela dá para a gente mais detalhes e informações que o raio-x, né? E talvez a única indicação de pedir um raio-x de órbita, eu nunca pedi particularmente, mas eu imagino que a única indicação seria na suspeita de corpo estranho num paciente que a gente não consegue fazer a tomografia ou que não tem um tomógrafo à disposição, enfim. E é bom lembrar que sempre a gente tem algumas incidências mais comuns no raio-x, como essa de Waters, Caldwell e o perfil. Se você precisar de pedir um raio-x das órbitas, ou da face, ou dos seios, é bom a gente pedir mais de uma incidência, tá? Bem, vamos falar agora de ultrassom, e eu não vou perder muito tempo aqui, porque a doutora Melina Morales já deu uma aula bem detalhada de ultrassom.
e essa aula está disponível no YouTube da Fundação. Então, basicamente, na oftalmologia, a gente tem algumas indicações para ultrassom, mas para a órbita, ele é um exame meio limitado, tá? Uma dica para quem atende oftalmo em hospitais gerais é que, geralmente, nas unidades de emergência, que tem cirurgia geral, geralmente a gente tem esse aparelho de ultrassom com um transdutor abdominal. Então, se você não tiver disponível um transdutor oftalmológico, esse abdominal ele pode ajudar em algumas situações, principalmente porque ele dá imagens, ele fornece imagens mais profundas na aorta. Ele tem uma menor resolução, tá? Mas ele oferece para a gente imagens mais apicais na aorta. Então, ele pode sim ser usado para excluir, por exemplo, um corpo estranho na órbita, tá? O ultrassom com Doppler ajuda a diagnosticar uma fístula carotídeo-cavernosa, por exemplo. Então, nessa imagem a gente vê a dilatação da veia oftálmica superior e pela presença também de reversão do fluxo, a gente consegue sugerir esse diagnóstico. A gente tem a arteriolização do fluxo da veia oftálmica superior. E talvez um dos mais importantes do ultrassom, quando a gente quando a gente não consegue fazer uma avaliação, enfim, quando o paciente tem uma opacidade de meios e a gente não consegue ver através da córnea dele. Então, o ultrassom ajuda muito no diagnóstico de um descolamento de retina, DVT, vitreite, endoftalmite, enfim, são situações em que ele é bem útil. Mas uma das coisas mais importantes também do ultrassom é saber quando a gente não indica, tá? Essa é talvez uma questão assim de bom senso. O trauma periorbital é uma contraindicação relativa, porque às vezes é difícil examinar um paciente com laceração palpebral extensa, às vezes o paciente está com dor, ele está ansioso, enfim. E a ruptura do globo também é uma situação delicada, porque para fazer ultrassom a gente tem que colocar um gel, né? E o transdutor, ele pode pressionar um pouco o globo e piorar a lesão. Essa paciente aqui, ela bateu o olho na quina da mesa de casa, infelizmente, no 10º dia pós-operatório do transplante de córnea. Então, obviamente, a gente não fez ultrassom e a tomografia ela só foi solicitada porque a paciente ela tinha dor e tinha crepitação na palpação do rebordo orbital. Ela tinha uma pequena fratura, não era cirúrgica e com relação ao olho, infelizmente, ela não conseguiu recuperar a visão. Bem, então, já falamos de ultrassom, já falamos de raio-x, a gente vai falar agora um pouquinho de tomografia, que eu acho, assim, e talvez a maioria dos colegas vão concordar que é a melhor modalidade de imagem para a gente, assim, falando de órbita, né? Então, essa palavra, ela vem do grego, tomo significa corte ou fatia, e grafos é escrever. E aí, então, de uma maneira, assim, bem simplista, a tomografia, ela usa o raio-x e as suas absorções variáveis no tecido para enxergar em 360 graus as estruturas anatômicas através de vários cortes transversais. E aí esses cortes transversais são interpretados por um computador, né? Na tomografia, a água e a gordura elas são hipodensas, ou seja, elas absorvem menos radiação, enquanto os ossos, os músculos, o nervo absorvem mais radiação e aparecem mais claros na imagem. A gente chama isso, eles fornecem uma imagem mais hiperdensa, tá? Toda vez que a gente fala de tomografia, é bom a gente lembrar dessa escala, ela é às vezes um pouco esquecida, a escala de Hounsfield, que é basicamente uma escala quantitativa que descreve a radiodensidade, ou seja, o quanto que as substâncias estão absorvendo a radiação. Nessa escala, a radiodensidade da água destilada é classificada, ela é definida como 0 unidades de Hounsfield, enquanto a densidade do ar no vácuo, ou seja, em situações ideais, né, normais de temperatura e pressão,
essa é uma densidade do ar no vácuo é de menos 1.000 unidades Hounsfield, que é o menor número da escala. E aí, essa escala, ela permite a gente graduar a densidade do que a gente encontra dentro da órbita. Então, esse aqui é um corte axial de tomografia de um paciente com um buccal escleral. Eu achei bem bonito, eu sei que tem alguns retinólogos aqui, e eu achei linda essa imagem quando eu vi. O paciente teve um DR bilateral, e aí, por que eu coloquei aqui? Porque eu calculei a densidade baseada na unidade de Hounsfield, e aí percebam que a densidade do osso é maior que a do silicone, né, do buccal escleral, que por sua vez é maior que dos músculos, e o A é o que tem menor número na escala, né? Mas aí, Stefânia, para que eu quero saber dessa escala, né? Tá, vamos ver então esse caso. É um homem de 41 anos que caiu de bruços no jardim de casa, e aí depois disso ele ficou com diplopia e dor no olho esquerdo, tá? Ele foi para o pronto-socorro e aí pediram para ele uma tomografia. E aí essa aqui é a imagem, tá? Vou começar aqui, por essa imagem. E aí, o que vocês acham? Assim, tem uma coisa estranha na órbita esquerda, né? Essa tomografia, no caso aqui, axial e coronal, em janela de partes moles, ela tem uma imagem hipodensa próxima ao músculo reto inferior. E aí, o primeiro laudo do radiologista veio descrevendo isso como um possível enfisema orbital, ou seja, né? Que até é possível em alguns casos de pequenas fraturas alinhadas, principalmente da lâmina papirácea, que é a parede mais fina da órbita, enfim. Mas percebam duas coisas aqui nessa imagem. No corte axial dá para dizer que essa imagem, que é a hipodensa, ela é mais ou menos regular, quase que retilínea aqui nessas porções. E quando a gente seleciona o mouse, seleciona com o mouse aqui essa área, a gente vê que, na verdade, ela tem muito mais densidade que o ar. Então, aqui a média é de menos 362, enquanto o ar no vácuo é de menos 1.000, né? Então, de acordo com as unidades de Hounsfield, isso não era ar, né? Na verdade, era madeira alojada na órbita. O paciente ficou bem depois da cirurgia. E certamente avaliar essas unidades numa tomografia ajuda um pouco a guiar o diagnóstico. Lembrando que essa unidade ajuda a guiar o diagnóstico, né? Mas ele não define nada para a gente, porque existem várias densidades de madeira, tem o galho verde, tem o galho seco, enfim. Existem vários tipos de plástico, vários tipos de vidro. Então, por essa variedade, às vezes fica difícil identificar com certeza, tá? Esse aqui é um outro caso que eu acompanhei durante o fellow em Ribeirão Preto. É um garotinho de 10 anos que caiu do telhado com o joelho no rosto. E aí ele chegou na unidade de emergência com náusea, vômito, diplopia, a olhar para cima. E aí, com essa imagem, vocês conseguem perceber qual que é o lado da fratura? A órbita direita ou a órbita esquerda? Bem, eu vou comentar aqui que a gente consegue perceber que quando a gente pede para ele olhar para cima, o olho direito ele tem uma limitação maior à supraversão. Então, ele não sobe tão bem quanto o olho esquerdo, tá? Isso aqui era uma fratura em trapdoor, que é um tipo de fratura em blowout. E trapdoor quer dizer alçapão. E aí, o que é um alçapão, né? É uma porta ou uma tampa que comunica dois andares. Então, o que acontece nessa fratura? Na hora do impacto, o assoalho da órbita é deslocado para baixo, né? E aí, junto com essa fratura vai também o músculo reto inferior, vai um pouco da gordura orbital. O oblíquo também pode ir, é um pouco mais raro. E aí, essas estruturas elas ficam meio que invaginadas para dentro do seio maxilar. E
Depois do impacto, a tendência é que esse alçapão feche. E aí, essa porta acaba pinçando, a gente está para ver aqui nessa imagem, pinçando a musculatura e a gordura, causando dor e diplopia. Com relação à náusea e o vômito, eles acontecem por conta do estímulo do reflexo óculo-cardíaco, né, que é um tipo de reflexo vasovagal. E sabe quando a gente faz estrutura de uma cirurgia de estrabismo, ou a gente está fazendo uma enucleação, que a gente precisa manipular a musculatura extraocular, e a gente tem sempre que avisar para o anestesista que a gente vai manipular o músculo. É mais ou menos pelo mesmo motivo, porque a frequência cardíaca do paciente pode baixar e o anestesista ele precisa estar preparado, né? Então, esse paciente, ele teve uma fratura intraepidor à esquerda, e a gente vê aqui o antes e o depois, à direita, totalmente, né? Uma fratura intraepidor à direita, e aqui a gente vê o antes e o depois com a fratura já reparada com uma malha de titânio, tá? Eu já falei disso, mas sempre lembrar que na tomografia a gente tem a janela óssea, onde a gente consegue diferenciar melhor a cortical da medula óssea, tá? E a janela de partes moles, onde o osso aparece um pouco mais claro, hiperdenso, e a gente consegue identificar melhor as estruturas de partes moles, tá? Quando o osso ele é menos exposto à radiação, ou seja, na janela óssea, é mais fácil identificar uma fratura pequena, tá? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem um paciente com epífora ou lacrimejamento do lado direito, depois de um traumatismo crânioencefálico. Ele sofreu um acidente automobilístico e a gente consegue perceber que ele tem aqui uma pequena fratura do ducto nasolacrimal à direita. Esse outro caso aqui, o paciente ele foi vítima de agressão física, ele levou uma coronhada com um revólver e ele chegou para a gente com esse quadro, né? Uma limitação à abdução, e a gente percebe que houve até uma avulsão do reto lateral dele. Então, além da laceração palpebral, eu atendi esse paciente junto com os residentes do hospital de base em Brasília, e a tomografia nesse caso foi muito importante para diferenciar se a avulsão foi parcial ou se foi uma avulsão total, tá? Esse paciente, talvez no meio do azar dele, ele até que teve sorte, porque o músculo, a gente percebe aqui que ele está só parcialmente comprometido. As fibras mais profundas, elas ainda estão aqui inseridas. E isso para ele foi muito bom, porque nos casos de avulsão ou laceração completa do músculo, a porção proximal, que fica mais aqui próxima do ápice, ela costuma retrair. E aí, às vezes, fica até muito mais difícil de suturar essa musculatura. Se a gente não conseguir encontrar com a incisão mais anterior, às vezes até é necessário retirar a parede lateral da órbita para encontrar o músculo e depois a gente reposiciona, tá? Felizmente, nesse caso não foi preciso, tá? E esse aqui é o último caso de tomografia. A gente percebe que, assim, posso ficar aqui o dia inteiro mostrando o caso de tomografia, as indicações são infinitas para quem faz órbita. Mas eu selecionei alguns e esse aqui também foi muito memorável, assim, para mim. Porque é um paciente com proptose, diplopia, hiperemia à esquerda, há 3 meses. E aí ele chegou já com a tomografia achando que tinha orbitopatia de Graves, né? Por que ele achava isso? Porque o laudo do radiologista estava dizendo que ele tinha oftalmopatia tiroidiana, né? E é engraçado, porque eu tenho certeza que isso é bem comum entre os colegas, mas assim, com esse caso eu queria só frisar a importância de guiar o radiologista na hora
que a gente solicita o exame. Então, os dados da história clínica e do exame físico que são assim, relevantes para ajudar ele a fazer o diagnóstico, é bom a gente fornecer na hora que solicita o exame de tomografia ou de ressonância, porque esse paciente, ele tinha uma proptose que era pulsátil, à esquerda, no caso, né? Dolorosa. Ele tinha redução da acuidade visual, alteração da visão de cores, ele tinha o defeito pupilar aferente e o mais importante é que quando a gente fez a biomicroscopia, ficou bem claro que, na verdade, ele não tinha inflamação, tá? Percebam aqui que a conjuntiva está clara e o que ele tem, na verdade, são sinais de congestão da órbita. A gente vê aqui uma dilatação grande, né? Uma dilatação que é episcleral, e a conjuntiva está clara, tem algumas áreas brancas que a gente observa a esclera, então essa órbita ela não tem inflamação, isso fala contra a ortopatia de Graves. Na verdade, esse paciente ele tinha uma fístula caratídica cavernosa e ele foi encaminhado para o neuroradiologista para fazer embolização, tá? E aí, até avaliando então melhor a primeira imagem lá de tomografia que ele fez, dá para a gente ver que a veia oftálmica superior está mais brilhante aqui, né? Ela está aumentada à esquerda, e isso é característico de fístula carotídeo cavernosa, principalmente com essa história de proptose pulsátil, tá? Então, aqui a gente tem algumas indicações da tomografia. Ela realmente é um exame bem útil, porque é rápida, fácil de obter, dá pra gente vários detalhes ósseos, e não tem nenhuma contraindicação em caso de suspeita de corpo estranho, metálico não, nem de próteses, nem de órteses, enfim. É um exame bem útil pra gente. E aqui é só bom a gente saber que existem algumas modalidades modernas da tomografia, como a angiotomografia, que é muito boa para avaliar lesões vasculares, tá? Mas, como nada é perfeito, né? Infelizmente, a tomografia, ela expõe o paciente a doses mais altas de radiação ionizante. Então, mulheres grávidas, por exemplo, devem evitar, principalmente no primeiro trimestre, tá? Por quê? Porque o alvo dessa radiação é o dano do DNA. Então, se esse dano não for reparado, ele gera mutações e pode até gerar câncer, né? Esse aqui é um estudo muito interessante. Ele estudou 30 mil pacientes, então é um estudo bem grande, no decorrer de 22 anos. E a pergunta é, qual que é o risco que eu tenho de fazer uma tomografia e ter um câncer no futuro, né? Então, em pessoas irradiadas em idades mais precoces, as células elas ainda estão em divisão mais rápida. Então, elas estão mais vulneráveis ao dano do DNA. E as pessoas irradiadas em idades mais avançadas, elas também têm um risco aumentado, mas por outro motivo, porque os idosos eles têm mais células pré-malignas. Então, a radiação acaba sendo um gatilho para o câncer. Tá? Hoje em dia, muitos radiologistas eles têm protocolo com menos radiação para todos os pacientes, mas se a gente puder evitar pedir uma tomografia em crianças ou em idosos, se a gente souber que ela não vai dar para a gente a resposta que a gente quer, ou se a gente puder alcançar essa resposta com outros exames, é interessante, tá? Não é porque então a gente tem facilidade em solicitar um exame que a gente vai pedir ele para todo mundo. E aí esse trabalho ele mostrou que 26% das tomografias e ressonâncias solicitadas não foram pedidas com uma boa indicação, ou seja, elas podiam ter sido evitadas. Então a gente deve ficar atento a isso também. O que foi? Você com essa cara de choro, agora tá dando tudo certo. Uma outra dúvida que é muito comum é com ou sem contraste. Eu acho que isso daí é uma das dúvidas principais, né? E isso se aplica tanto na tomografia como na ressonância. O contraste, ele basicamente ajuda a excluir o abscesso em caso de infecção, de celulite orbital,
inflamação orbital, ele é muito importante, tumores, acometimento da glândula lacrimal, enfim, neurite óptica também é bom pedir com contraste, tá? Apesar de que na neurite a gente vai ver, é melhor pedir uma ressonância, tá? Mas às vezes é o exame que a gente tem à disposição, pede com contraste. E aí o importante é que na suspeita de corpo estranho e implantes metálicos, a gente tem uma contraindicação na ressonância magnética, tá? E como o contraste tem depuração renal, se o paciente tiver insuficiência renal, ele também está contraindicado. É uma contraindicação relativa, a gente precisa ali colocar na balança, né, o risco-benefício. E no mieloma múltiplo também, que está aqui, a gente tem um depósito de proteínas nos rins. Então, o risco de desenvolver uma insuficiência renal também pode aumentar quando a gente usa um contraste iodado. E pacientes com alergias prévias aos contrastes ou pacientes com asma, a gente sempre tem que ficar um pouco atento, que é um paciente que pode desenvolver uma reação de hipersensibilidade ao contraste, tá? Então, essas são basicamente as duas doenças relacionadas ao uso do contraste, a fibrose sistêmica nefrogênica, que está associada ao uso do gadolínio em pacientes que já têm alguma disfunção renal, e a nefropatia induzida por contraste, que está associada ao uso de iodo, também em pacientes nefropáticos. Então, resumindo assim, a função renal, se ela for baixa, é melhor evitar tomografia ou ressonância com contraste. Basicamente é isso, tá? E por último, mas não menos importante, é a ressonância magnética, que eu acho que é um exame desses todos, ele é um dos mais sofisticados. Ele é muito bom para avaliar partes moles, então alterações no nervo óptico, na glândula lacrimal, tumores mesenquimais, tumores vasculares, a gente consegue fazer bons diagnósticos com a ressonância. E ele também, a ressonância também é um exame mais caro. Então, alguns pacientes vão ter um pouco mais dificuldade para ter acesso a esse exame, tá? Enfim, eu podia dar aqui uma aula inteira só de ressonância, porque é um tema realmente bem extenso, mas em resumo, basicamente, a gente tem algumas sequências do exame que a gente precisa saber, tá? Então, T1 e T2 são as sequências mais básicas da ressonância. Então, para a gente diferenciar, uma dica é, em T1, o vítreo e o líquor, eles são mais escuros, enquanto em T2 são mais claros. E ar e osso sempre aparecem escuros na ressonância, tá? E a gente precisa identificar alguns padrões que a ressonância fornece e que podem, assim, ajudar a gente no diagnóstico, tá? Por exemplo, a gente tem poucas coisas na ressonância que tem hipersinal em T1. Basicamente é gordura, proteína, melanina, o contraste e o sangue, tá? E poucas coisas com hipossinal em T2, no caso o osso, ar e a fibrose. E aí, a gente entende, por exemplo, que tanto a gordura, né, como o contraste gadolínio tem hipersinal em T1, então no exame contrastado, se a gente não tiver a supressão de gordura, como a gente vê aqui, às vezes fica mais difícil de saber os limites do tumor. Então, esse aqui é um hemangioma cavernoso de órbita esquerda, com a supressão de gordura desse lado aqui, a gente vê que antes ela era brilhante, e em T1, com fat suppression, ela fica escura. Então, os tumores e os músculos e o nervo também, dá para ver que mais ele também, fica com um melhor contraste em relação aos tecidos que são adjacentes, tá? Esse aqui é um outro caso de um tumor intraocular hiper em T1. E só por aí, eu sei que eu escrevi aqui em cima, mas só por aí já dá para a gente ter uma ideia de o que é hiper em T1. Vamos voltar lá. Gordura, proteína, melanina, contraste e o sangue. E então, o que é mais provável de dar uma imagem assim? É uma imagem bem característica de melanoma de coroide, tá? E aqui, eu coloquei o último conceito que eu vou dar, que é quanto a essa difusão, a difusão e o mapa de ADC. Eles geralmente são avaliados em conjunto, tá? E o que acontece aqui, basicamente?
Então, a ressonância, ela avalia a vibração e a rotação das moléculas de água, principalmente dos prótons de hidrogênio, enfim, não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas o que acontece? As moléculas de água, elas têm um movimento entre si que é randômico, a gente chama isso de movimento browniano da água. E em situações de maior restrição à difusão da água, ou seja, em tumores sólidos, em tumores com alta celularidade, em tumores com maior viscosidade, todas essas situações são situações que têm uma maior restrição desse movimento browniano, tá? Então, elas vão aparecer com um hipersinal na difusão e um hipossinal no mapa de ADC, que é o coeficiente de difusão aparente. E isso é muito útil na hora da gente excluir uma malignidade, porque esse caso aqui, por exemplo, ele era um rabdomiossarcoma e na aorta esquerda, e no geral, os tumores com células pequenas, núcleos grandes, cromatina frouxa, pouco citoplasma, todas as características vão dar basicamente esse mesmo padrão na difusão e no mapa de ADC. Então, principalmente se eles tiverem alta celularidade, nesse caso a água vai encontrar mais resistência à difusão, mais resistência a esse movimento randômico, tá? É um detalhe também da ressonância. Bem, eu acho que é isso. A gente falou assim de uma maneira bem geral dos exames de imagem que a gente tem disponível para avaliação da aorta. E aí, assim, eu preparei um pequeno quiz, depois a gente passa para as perguntas, tudo bem? Eu só vou ativar aqui o nosso ajudante oficial, Marcos, para ele. Você só indica para ele, Stefânia, que ele coloca para as pessoas responderem o tá certo? Tá ótimo, pode colocar já para a primeira pergunta. Então, nos traumas de face com suspeita de fratura de aorta, o melhor exame diagnóstico pode colocar o questionário. Ótimo. Então, 100%, todo mundo, né? A gente não tem dúvida disso, né? Vamos para a próxima pergunta. Vou fechar aqui essa tela. Então, a gente tem aqui um caso clínico. Um recém-nascido de 2 semanas com... Peraí. Vamos colocar do ladinho aqui, isso. Com uma lesão cística tensa abaixo do tendão cantal medial e de coloração rósea. Qual que é o exame que vocês solicitariam nesse caso? Muito interessante. Olha só, vou encerrar. Então, vamos colocar aí que quase 50% das pessoas respondeu ultrassom, né? Mais ou menos 30% respondeu ressonância magnética. Tomografia é um exame que a gente procura evitar nessa faixa etária, né? Por conta da radiação. E, teoricamente, bem, isso aqui é um caso de dacrocistocele congênita. Teoricamente, a gente não precisaria solicitar um exame de imagem, porque o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Então, nenhuma das opções aqui, 13%, tá valendo também, tá? A ressonância, ela pode ajudar se a gente tiver alguma suspeita de outros tumores nessa topografia, tá? E o ultrassom de aorta também dá pra gente identificar a lesão cística. Nesse caso, como a família estava bem ansiosa, eu acabei realizando um ultrassom, esse aqui é o da criança, mas eu achei essas duas aqui são imagens da internet, a gente consegue ver aqui que até no ultrassom intraútero a gente observa nesse feto aqui uma dacrocistocele congênita também. É uma alteração que muitas vezes com a criança crescendo, isso se resolve espontaneamente. E na suspeita de outras lesões, enfim, a gente pode pedir uma ressonância, tá? Mas nem todo mundo tem acesso a esse exame. Então, dacrocistocele congênita, isso aqui foi 1 semana depois da sondagem, eu acabei optando pela sondagem, mas também a conduta pode ser uma massagem, compressas, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Terceira pergunta, são 5. Então, um paciente de 33 anos masculino, vítima
de capotamento a 3 dias, ele teve proptose, edema orbital e facial após espirrar. O que a gente pede nesses casos? Ótimo. Maioria, tomografia, tá? A gente acabou realizando a tomografia nele, sim, tá? Mas também é um diagnóstico clínico, é um caso de enfisema orbital. Deixa eu passar aqui para o próximo. É um caso de enfisema orbital e hemifacial. A gente consegue perceber aqui o ar na cavidade orbital e na hemiface esquerda, tá? Assim, teoricamente, a tomografia dá um pouco de segurança para a gente, mas um paciente com enfisema orbital que tem a motilidade óculo, assim, a motilidade preservada, que não tem um defeito pupilar aferente, que não está com dor, que não tem baixa de visão, alteração de campo, nada disso, a gente não precisaria pedir nada, né? Esse ar, ele vem de uma fratura, às vezes microfratura no seio medial, na parede medial ou na parede inferior, nesse caso aqui é uma fratura na parede inferior, e aí quando o paciente espirrou, ou enfim, qualquer manobra de valsalva que o paciente fizer, pode causar um aumento da pressão nos seios, e aí o ar acaba entrando para dentro da órbita. Tá? Stefania, eu vou te interromper porque uma das minhas perguntas é justamente sobre isso. Eu acho que nós gravamos muitas vezes, né, na residência, quando estamos aí treinando para isso, a questão de trauma, se pede TC. Suspeita de tumor ou alguma massa, algum crescimento, alguma coisa que você esteja pensando em partes moles, e aí você pede ressonância. Mas no caso, primeiro é perguntar se é esse seu raciocínio. E aí depois, qual é a ordem? Por exemplo, você pediu a tomografia para o trauma. O que você olha primeiro, segundo, terceiro? O que você segue uma lógica? Não, primeiro eu vou olhar a parte óssea, depois e de dentro para fora, de fora para dentro. Como é que você analisa essas imagens? Ótimo. Nossa, isso é uma ótima pergunta. Porque a gente justamente tem que avaliar os exames de acordo com uma padronização. E essa padronização, assim, eu conversei já com alguns radiologistas, cada um analisa e estuda as imagens de uma maneira diferente. Então, basicamente, uma coisa importante é a gente ir voltar com a imagem nos diversos cortes mais de uma vez, porque em cada vez que a gente faz, a gente tem que avaliar músculo, a gente tem que avaliar nervo, a gente tem que avaliar a parede medial, superior, inferior, lateral, para poder identificar e não esquecer de nada. É como se fosse, vamos fazer uma analogia aí, talvez, de um piloto de avião. Ele tem um checklist. Então, antes dele pousar, antes de decolar, no caso, ele tem que passar por todo esse checklist e ter segurança. O radiologista, da mesma maneira, na hora que ele vai escrever, vai fazer um laudo, ele precisa passar por todas as estruturas e ter certeza de que ele não deixou nada para trás. Então, o mais importante, assim, para mim, eu acho que é isso. Eu gosto sempre de colocar, por exemplo, um corte axial e coronal, um do lado do outro, e avaliar eles em conjunto. Isso me ajuda bastante, tá? Na hora de avaliar uma toma ou uma ressonância, porque ele fornece para a gente uma referência mais tridimensional do que só um corte, tá? E com relação, assim, trauma, foi a primeira pergunta, trauma, tomografia, tumor, ressonância, eu não penso assim, hoje não, né? Eu já pensei um pouco assim, faz sentido num hospital geral, o tomógrafo ele é muito disponível em qualquer hospital que tem um pronto-socorro, ele é muito mais acessível para o paciente, então, em alguns casos, eu peço sim a tomografia mesmo em caso de tumor, a tomografia também ajuda em casos, por exemplo, você está ali meio em dúvida, o paciente já fez uma dácrio por obstrução lacrimal, ainda está com epífora, enfim, você pode pedir para ver o que está acontecendo ali nos seios da face, para ver o que está acontecendo no ducto nasolacrimal. Então, enfim, tem várias aplicações. Hoje em dia eu não costumo, assim, pessoalmente, pensar de uma maneira tão assim, cartesiana, né? A ressonância tumor
E, né, apesar de que uma observação talvez interessante é que em casos de trauma, a ressonância ela não vai ajudar a gente, porque como o osso aparece escuro na ressonância, ela é um péssimo exame para pedir em caso de trauma. A gente quer ver o osso, a gente não quer ver as partes moles. Também quer, mas assim, basicamente é o osso, para ver se a gente precisa de reparar uma fratura, para a gente ver se tem algum fragmento. E também o outro detalhe do trauma é que a gente, principalmente nos traumas que não foram assim testemunhados, uma criança ou enfim, um paciente perdeu a consciência, a gente não tem certeza se tem um corpo estranho orbital, né? Então qualquer suspeita de corpo estranho é bom sempre pedir uma tomografia, né? Porque a gente não quer aumentar o dano fazendo uma ressonância, o paciente vai ter um corpo estranho metálico dentro da aorta, né? Mas nas outras situações, por exemplo, acometimento de glândula lacrimal, eu pediria, sim, uma tomografia a princípio. E aí, se necessário, complementaria o exame com uma ressonância, né? Porque em alguns tumores de glândula, a gente tem destruição, a gente avalia o rebordo orbital também. Então, eu quero ver como é que está o osso, né? O osso está tendo erosão óssea ou não? Linfoma, tem ou não erosão óssea? Carcinomas. Então, a gente quer também avaliar o osso quando a gente está ali avaliando um tumor crescendo na órbita. É importante para a gente planejar a cirurgia, para a gente ver qual que é a extensão óssea do tumor, né? Então, eu gosto muito da tomografia, né? Geralmente, assim, a ressonância é para a gente aprofundar um pouco mais uma investigação de tumor também. Tá? A não ser que seja assim, vai aparecer um caso. Vamos esperar. Stefânia, nesse tema do trauma, eu tive uma pergunta se você especifica o tipo de imagem quando solicita a tomografia. Se se coloca tomografia, por exemplo, num trauma, tomografia de órbita, ou especifica a janela óssea, janela do parênquima. Você tem... Não, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Eu não especifico com relação à janela, porque a janela, ela é basicamente assim a gente consegue determinar a janela, como que a gente está ali manipulando a escala de Hounsfield, quase que isso. A gente manipula a densidade da imagem para ter a janela óssea e a janela de partes moles. Mas é bom especificar, porque em alguns serviços de urgência eu já tive experiência de chegar a imagem para mim só com o corte coronal, por exemplo, ou só o axial, e aí não me ajuda muito ali a identificar a fratura, tá? Então, é bom, se você tiver na dúvida assim, se o técnico vai fazer, se o radiologista vai prestar atenção nisso, pede coronal, axial e sagital, e aí com ou sem contraste também tem que estar na solicitação se você optar por essa complementação diagnóstica também. Tá? Mas com relação à janela, não precisa não. A gente tem uma tendência, e a gente aprende também isso na residência, talvez nem devesse, mas sempre a gente escreve ênfase em. Então, assim, tomografia de crânio com ênfase em órbita, uma vez que nós queremos analisar a órbita. Isso adianta? É um indicado realmente? Não, a gente pede direto já, tomo de órbitas, né? Tomografia de órbitas ou tomografia de crânio. Então, assim, são duas coisas diferentes. E da mesma maneira a ressonância. A gente tem, no caso a ressonância, a gente solicita ressonância de encéfalo, né? Porque o crânio a gente não consegue visualizar muito bem na ressonância. Então, ressonância de encéfalo, ressonância de órbitas, né? Um outro exame que a gente, se precisar, é bom solicitar, no caso, complementar com uma tomografia de seios da face ou de face, no caso. Principalmente num trauma facial extenso, porque a tomo de órbita e crânio, por exemplo, não vai pegar muito bem ali o finalzinho da maxila e a mandíbula. E às vezes a gente, assim, as outras especialidades que estão ali atendendo o paciente vão precisar. Então, já que o paciente está indo fazer a tomografia, faz logo da face, se ele tiver alguma queixa, alguma fratura ali, ou suspeita, né? Porque isso vai ajudar ali os outros colegas também.
Mas basicamente, assim, para tomografia é crânio e órbitas, né? E ressonância encéfalo e órbitas. Quer seguir? Tem mais uma pergunta sobre TC, foi de Natália. Pode falar. A gente segue com coisa que eu estou amando. Em relação a como é que você consegue, olhando para uma imagem, dizer que ela foi tiltada? Existe algum parâmetro que você olha e já instantaneamente você diz, olha, esse aqui já não dá para analisar? Qual é a sua dica? Essa é uma pergunta muito legal. Dá para a gente, assim, avaliar a simetria entre as paredes ósseas, entre o septo. Então, uma imagem tiltada é muito comum em criança. A criança às vezes não consegue ali, a gente não consegue conter muito bem, é mais difícil. Principalmente na ressonância, que é um exame mais longo. Então, ali, se a criança não tiver uma boa sedação, a imagem vai ter artefato, a gente não vai conseguir analisar muito bem, né? Na maioria das vezes, o próprio técnico, ele já identifica que a imagem não ficou muito boa e ele repete. Então, isso evita do exame chegar para a gente de uma maneira que a gente não consiga ler e interpretar, né? Mas eu já tive, sim, algumas situações, mas nenhuma delas me marcou de não conseguir avaliar o exame, não. Geralmente, o técnico, ele toma conta disso bem. Acho que a gente dá seguimento e depois a gente responde o restante das perguntas. Tranquilo, tá? Esse caso, então, é uma paciente de 55 anos, tabagista e com hipertireoidismo. Então, proptose à esquerda e diplopia há 6 meses, era a queixa dela. E aí pode colocar as perguntas aqui para o pessoal responder. O que vocês solicitariam? Não sei se... Deixa eu ver se... Marcos está aí? Nós precisamos de você, Marcos. Não nos abandone. Pronto. Eu tô adorando isso, gente. Olha só que legal. Então, é uma paciente, com suspeita de ortopatia de Graves, que é um diagnóstico clínico, não é um diagnóstico de imagem. A gente tem algumas alterações na imagem, mas basicamente a clínica já é bem florida, né? Então, tem retração palpebral, tem uma hipotropia esquerda, tem uma limitação. Então, esse quadro de diplopia, e ela é um paciente tabagista, né, que não ajuda muito no quadro da doença. É uma paciente que tem ortopatia de Graves. E aí, o que a gente solicita? A ressonância, quem respondeu a ressonância teve um raciocínio legal, porque a gente quer avaliar músculo, a gente quer avaliar nervo, né? Mas não vai mudar muito o diagnóstico. E aí, uma paciente dessas, a gente quer também avaliar como é que está a estrutura óssea da órbita, né? Por quê? Planejando já talvez uma descompressão posteriormente. E a tomografia, ela dá para a gente alguns detalhes, a gente consegue na janela de partes moles ver como é que está a musculatura, se está ou não aumentada, se essa musculatura está ou não poupando o tendão, né? Então, a tomografia em caso de paciente com ortopatia de Graves é um exame que é válido. Eu pediria a tomografia, mas a ressonância, ela é interessante se você imaginar ali, talvez, que se você ficar na dúvida que isso aí é um tumor de órbita, por exemplo, né? Se você tiver ali algum indício de tumor de órbita, a ressonância vai te ajudar mais. Mas, no caso, a tomografia, ela é mais interessante em pacientes com ortopatia de Graves. E pensando em Graves, Stefana, você pediria com contraste? Já faria essa solicitação? Não, pediria sem contraste. Isso aqui é uma tomo sem contraste. O contraste, ele não vai realçar, assim, não tem nenhum tumor ali pra gente, né, enfim, identificar. Aqui a gente consegue ver claramente, a paciente tem um aumento aqui da musculatura, então reto inferior, que é justamente na ordem, né, inferior, medial, superior e lateral. Tem alguns estudiosos aí que estão achando que essa ordem ela não é muito, não é bem essa, mas
Enfim, mas ainda muita gente né, defende essa ordem do acometimento muscular. Eu não pediria com contraste, não, Camila. Ficaria na tomo sem contraste mesmo. E uma outra pergunta também sobre a tomografia e Graves é que se tem alguma coisa, se tem algo que você pode avaliar na tomografia que vai falar a favor entre você aguardar um pouco mais para fazer a descompressão ou não. Com certeza, com certeza. Ótima pergunta. Porque na tomografia, então aqui a gente tem um corte mais ou menos na região assim, central da aorta, não é nem tanto no ápice, nem na região do rebordo. Mas se a gente correr com essa imagem mais para o ápice da órbita e perceber que a musculatura extraocular está bem aumentada e praticamente ali comprimindo o nervo óptico, a gente chama isso de crowding apical, crowding de multidão, né? Então, assim, a musculatura está envolvendo o nervo e comprimindo, isso no exame físico se reflete em alteração de cores, então o Ishihara do paciente pode estar alterado, ele pode ter um defeito pupilar aferente, pode ter alteração de campo visual, pode ter dor. Então, tudo isso, junto com o exame mostrando um crowding apical, é indicativo de que tem sim uma neuropatia óptica compressiva e que a gente tem sim uma indicação de fazer alguma coisa. Não necessariamente a descompressão assim já logo de cara, mas talvez ali uma pulsoterapia se estiver numa fase inflamatória do Graves, e aí depois da pulso, se ainda tiver com algum sintoma assim, aí sim planejar a descompressão, né? Então, é mais ou menos por aí. Uma perguntinha sobre Graves. Já tendo a tomografia, teria algum momento que seria necessário solicitar também a ressonância? Você acha ou só com a tomografia? Só se você suspeitar de alguma outra alteração. Assim, pediu tomografia e viu alguma coisa diferente, tipo um tumor, então uma glândula lacrimal diferente, muito aumentada, muito inflamada, e enfim, se você quiser complementar o diagnóstico, aí a ressonância ajuda. Mas geralmente, assim, a tomografia ela já dá todas as informações que a gente precisa para poder manejar esse paciente. Estefânia, aqui Leonardo perguntou, o contraste você só solicita em casos de suspeita de lesões vasculares? Não. Em casos de tumores mesenquimais, por exemplo, no caso, pode ser também um rápido, um carcinoma também pode, enfim, qualquer tipo de tumor você pode solicitar o contraste. Ele vai realçar, né? Os tumores geralmente eles realçam. A não sei que seja um tumor benigno, tipo um lipoma, alguma coisa do tipo, também a gente pode ter alguma alteração do controle. E ele não capta tão bem o contraste. Mas geralmente. Porque todo mundo aqui já está sugerindo a segunda aula, onde você vai falar só de imagens de tumor, vasculares. Eu vou adorar. Então, já está convidadíssima, meio Obrigada. gancho. Eu vou adorar. Um comentário que eu achei bem pertinente de Alberto foi ele falando justamente que a imagem ela vem a ser complementar, né? Mas não substitui o exame médico, as suas hipóteses diagnósticas. Então, quando você suspeita de uma tireoidopatia de Graves, na verdade você já examinou o paciente. Então, foi bem colocado aí por ele, mas essa aula realmente focou em discutirmos aqui as imagens e dicas de mesmo. Não, é justamente isso. A gente não pode assim, confiar na imagem, não pode confiar no laudo, sempre ele avaliando todas as alternativas antes de pedir qualquer exame de imagem, porque além de, enfim, tem a questão da radiação, da tomografia, tem a questão do custo da ressonância, às vezes o desconforto do paciente ter que se deslocar, enfim, tudo isso a gente tem que colocar na balança. Se não precisar, se a gente estiver satisfeito com um bom exame físico completo, também não é necessário, não. Né? No caso, um paciente com ortopatia de Graves, que a gente não vai planejar logo de cara uma cirurgia, pode esperar um pouquinho para a gente pedir a tomografia depois, entendeu? Eu tenho uma pergunta em relação à parte de abordagem cirúrgica, porque quando você falou também do trauma, me veio à mente isso. Hoje, como é que, para você operar um paciente de trauma que tem aí o trapdoor, ou uma tireoidopatia de Graves que você precisa fazer uma descompressão, qual é a equipe básica, mínima, que você precisa ter ali para lhe dar o apoio que você precisa para abordar essas órbitas?
Bem, depende muito do cirurgião, né? Mas uma equipe boa e sincronizada é fundamental. Então, primeiro, assim, um bom auxiliar, geralmente um auxiliar que também seja especialista em oculoplástica, ou um fellow, um residente interessado que já estudou, então eles podem auxiliar. Né? E mais uma pessoa, no caso, mais duas mãos, são sempre bem-vindas, porque às vezes a gente precisa de ajuda para afastar uma gordura, para segurar um retrator, para segurar um gancho, enfim, para cortar um fio. Então, assim, três, no caso, o cirurgião auxiliar e o segundo auxiliar, né, são fundamentais. Joia. Acho que tem uma pergunta aqui bem interessante em relação se você pede uma tomografia com contraste ou sem contraste, existe alguma coisa que, se você não pedir contraste, você não consegue detectar? Ou tanto com contraste ou sem contraste, você conseguiria, essa tomografia, você conseguiria dar o diagnóstico? No caso de tumores? Então, ela colocou em geral, porque assim, ela pergunta isso, no caso é uma pergunta de Camila Queiroz, perguntando que muitas vezes ela tem que escolher apenas um exame para o paciente devido às limitações financeiras, e o contraste, ele vem a onerar isso aí. Então, tem alguma situação onde você diz que não é necessário realmente o contraste na tomografia, ou em toda você pode abrir mão desse exame com contraste? Então, geralmente, isso é uma dúvida muito pertinente, bem prática, né? Geralmente, quando a gente está suspeitando de um tumor, ou, por exemplo, numa celulite orbital, que também é um quadro, eu não falei aqui, mas é um quadro muito frequente no pronto-socorro, é bom a gente solicitar com contraste. Por quê? Mais especificamente aí, celulite. A gente quer excluir um abscesso de órbita, e é mais fácil identificar esse abscesso ali com um contraste. Mas se você se você achar que o paciente não tem condição, ele tem alguma limitação, assim, acho que, e você está na dúvida do diagnóstico e sabe que o exame de imagem vai te ajudar, eu acho que qualquer imagem da órbita, no caso com ou sem contraste, é válida, né? Mas tem algumas indicações, no caso, celulite, infecção, tumores, tudo isso geralmente a gente pede sim com contraste, né? E conversa com o paciente, e a gente só não faz se realmente o paciente tiver uma contraindicação, tiver alergia, né? Enfim. E existe um tempo mínimo para você repetir de novo com contraste? Ou seja, fiz hoje com contraste, era um tumor, eu ressequei esse tumor, e agora eu quero fazer o follow-up com contraste. Existe um tempo mínimo para eu solicitar novamente com contraste? Então, aí depende de como foi a conduta. Porque se for um tumor e a gente ressecou o tumor e quer ali ver se ele foi totalmente ressecado, se as margens estão limpas, livres e tudo mais, você pode já solicitar depois da cirurgia, né? No caso de ortopatia de Graves, você não precisa ficar fazendo um follow-up do Graves com tomografia, né? Não necessariamente, é uma doença crônica, uma doença que o paciente muitas vezes ele consegue ali controlar com um corticoide, então a gente não faz isso. Agora, com relação a um paciente, por exemplo, de Graves, que fez uma descompressão de órbita, e o paciente está com alguma outra queixa depois da cirurgia, no caso, diplopia, dor, baixa de visão, aí sim vale a pena a gente pedir mais precoce um outro exame, né? Tá, Joia. Eu acho que... Tem só mais uma pergunta, não sei se dá tempo. Tá, não, porque eu acho que você tinha dito que tinha mais uma. Ah, sim, do quiz. Sim, do quiz. Essa é a última. Gente, respondam aí, que eu tô amando também isso. Perfeito. Então, ressonância magnética. Esse aí é um caso, então, paciente de 73 anos, sexo masculino com dor e uma imagem dessa, né? Então, uma imagem
da conjuntiva é essa lesão de Salmon PET, que é bem sugestiva de linfoma, né? A ressonância magnética é o melhor exame para guiar o nosso diagnóstico. Então, uma ressonância, geralmente a ressonância ela é pedida com contraste, ela dá um realce bem melhor ali das partes moles, tá? E aí foi o que a gente solicitou, então, nesse caso, que era um linfoma de células B da zona marginal, na órbita esquerda do paciente. Tá? E aí, assim, eu ainda vou deixar aberto para as perguntas que ainda existirem, mas, assim, basicamente de mensagem que a gente tem aqui se você não precisar do exame, não exponha o paciente a uma radiação desnecessária, não solicitar a ressonância como um primeiro exame em traumas, principalmente se tiver uma história clínica duvidosa, se você não souber se tem ou não um corpo estranho na órbita. O contraste basicamente, assim, já até respondendo a pergunta, a gente pensa em pedir o exame com contraste em caso de tumor, de infecção ou de uma malformação vascular, no caso de tumores vasculares, tá? Cuidado com pacientes alérgicos ao contraste ou pacientes nefropatas. Na hora de solicitar o exame para o radiologista, é bom a gente caprichar nessa solicitação e colocar ali alguns dados relevantes que a gente possa guiar eles também no laudo. Avaliar os 3 cortes, axial, coronal e sagital, e na dúvida, assim, sempre liga para o cirurgião, liga para o colega, liga para o radiologista. Quanto mais gente ali discutindo, melhor. Às vezes a gente não tem a resposta, mas isso daí é tão medular, tão mais comum para outro colega, que é mais fácil, né? E é basicamente isso. Queria agradecer mais uma vez o convite. Nós que agradecemos. Excelente aula. Excelente, eu aprendi muito, tirei várias dúvidas, Stefânia. Obrigada. Felipe fez uma pergunta que eu achei super legal e passou desapercebida. Felipe fez a pergunta sobre o peso de ouro, paciente com peso de ouro, se eles podem ser submetidos à ressonância. Podem. Isso é uma coisa que, assim, é um mito que eu tinha muito forte durante a minha residência. Pode, o que acontece? Na verdade, assim, hoje em dia, a maioria dos pesos que a gente coloca na pauta são pesos de platina, né, no caso. Mas o peso de ouro, ele também, a gente fala, gera artefato, não é muito o que a gente vê. Vai instruir? Depende, né? Assim, às vezes o peso de ouro ele já não tá ali, já tá mais superficial. Então, é tudo uma questão assim de colocar na balança. O paciente precisa muito de fazer uma ressonância? Não, então vamos pedir. Mas eu também tinha esse receio, assim, o paciente, por exemplo, que teve um tumor de parótida, que precisa de fazer ressonâncias seriadas para fazer ali o controle da ressecção do tumor dele, e ele, por conta do tumor, evoluiu com um lagoftalmo paralítico, e aí na hora de corrigir esse lagoftalmo, o que a gente faz? Peso de ouro, tassografia, né? Porque será que eu posso pôr um peso de ouro? E aí o médico vai ou não pedir a ressonância? E quando ele pedir, será que vai atrapalhar ele entender aquela imagem? Não, eu tinha esse mito até quando eu vi algumas ressonâncias de paciente com peso de ouro, que assim dava para identificar. Normalmente o paciente estava com um peso bonitinho na pálpebra. Às vezes o que acontece é até o paciente que tem alguma prótese de mandíbula, né? Que aí pode até interferir. Às vezes não tanto a preocupação, às vezes não tanto do peso de ouro, mas de trauma, de mandíbula e tal. E aí eu já vi... O que acontece? É bem interessante isso, porque a ressonância magnética, ela tem algumas intensidades diferentes. Então, a gente tem a ressonância de 3 Tesla e a ressonância de 1 Tesla, que é mais fraca. Então, às vezes, o paciente que tem um peso de ouro ou que tem, por exemplo, uma paciente mulher que tem um DIU de cobre, por exemplo, eles evitam fazer uma ressonância de 3 Tesla, que tem um campo magnético muito maior, e encaminham para fazer uma ressonância de 1 Tesla, né? Que é uma ressonância que não vai ali interferir muito com o metal que está alojado no corpo do paciente. Stefânia, eu acho que eu não sei se o doutor Marcelo quer falar alguma coisa. Quero. Eu vou, primeiro parabenizar. Parabéns, Stefânia. Foi
muito esclarecedor, foi bom para todos os níveis, que já tinham a noção, quem não tinha, foi ótimo. Agora Eu que agradeço. eu queria perguntar uma coisa que é importante. Como nós temos uma área de ensino e que estamos permanentemente preocupados em melhorar, qual a sua sugestão, pela experiência que você tem, aonde aprender órbita? Onde fazer um fellow, onde você melhorar as suas condições, se você já conhece órbita? Qual seria o encaminhamento como sugestão? No caso, para quem está interessado em aprender mais órbita, Isso. tá. Bem, a gente tem muitos excelentes profissionais no Brasil, né? Assim, grandes mentores e com serviços de órbita fortes em São Paulo, em outros estados, enfim. Então, basicamente, assim, conversar, primeira coisa, a internet hoje em dia tem muito disso. Então, a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Plástico Ocular, e nesse site tem a lista de todos os serviços que tem fellows de oculoplástica. Eu acho que isso aí é um bom início. Chegar lá no site da sociedade e ver, olha só, no meu estado tem esses profissionais que tem um fellow de plástico ocular. Talvez isso ajude muito a guiar o que você procurar. E aí conversar com pessoas que ou fizeram esse fellow ou que trabalham nesse serviço e perguntar quais os tipos de cirurgia. Tem alguns serviços que fazem menos órbita e fazem mais plástica. Então, é sempre bom conversar muito com os fellows anteriores. Eu estou muito aberta, eu recebo muitas perguntas. Você fez fellow aonde? Como é que é a questão de órbita? Eu me considero uma pessoa muito abençoada de ter feito um fellow com o professor Augusto e com a doutora Patrícia Caixa, Sheila, Bachega, enfim, toda a equipe de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Preto, é uma equipe muito forte em órbita, mas sem dúvida nenhuma, assim, em todo o Brasil a gente tem excelentes profissionais, e talvez para guiar assim, o que procurar, o site da sociedade talvez ajude. E se tiver dúvida e quiser, eu coloquei aqui meu e-mail, eu estou muito aberta, eu adoro responder a dúvida, se alguém tiver alguma... eu moro em tal lugar, para onde que eu vou, o que eu faço? Eu tenho uma complementação dessa pergunta, Stefânia. É o seguinte, com a sua experiência, e você tem visto grandes instituições, essa área de órbita é uma área que ela é dividida e talvez a oftalmologia ela não é tão ativa como a gente poderia gostar e querer. Aí eu pergunto, o cirurgião de cabeça e pescoço, o oncologista, ele está também habilitado a ter um fellow, ou seja, não sendo oftalmologista, qual é o outro segmento que mexe bem em órbita? É uma ótima pergunta. Eu fico até honrada, fico até um pouco atrapalhada quando o senhor fala assim, qual a sua experiência? Porque, assim, eu estou praticamente começando a minha carreira, ainda tenho, assim, a gente aprende muito, e eu tenho certeza que eu vou aprender, assim, no decorrer da vida toda, a gente nunca para de aprender. Com relação aos outros especialistas, o cirurgião de cabeça, tem muitos excelentes cirurgiões de cabeça e pescoço, e muitas vezes, em casos mais complexos de órbita, casos em que a gente tem um acometimento maior da maxila, da mandíbula, a gente acaba operando em conjunto com eles. Então, em cada cidade, é bom, assim, o cirurgião, o oftalmologista cirurgião de órbita, ele, sem dúvida nenhuma, assim, tem que procurar e conhecer os outros cirurgiões de cabeça e pescoço, neurocirurgiões, tá? Então, às vezes a gente tem um tumor de teto da órbita e, assim, acima do teto está lá o cérebro. A gente vira e mexe, está visualizando pela órbita a dura mater. Então, é muito bom a gente ter essa parceria com as outras especialidades. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele está, assim, habilitado. Eles conhecem muito a anatomia de órbita, né? E vira e mexe, a gente acaba precisando deles para poder, enfim, auxiliar
nas condutas e nas cirurgias. Eles são ótimos auxiliares, inclusive. A Camila perguntou qual é a equipe. Se você tiver um caso de óbito, pode chamar o cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai te ajudar muito bem. Mas que ele não escute que ele é auxiliar, viu? Mas tá bom, muito obrigado, viu? Foi ótimo, parabéns, e a gente se vê, se Deus quiser, depois dessa pandemia. Um grande abraço para você. Se Deus quiser, muito obrigada, foi uma honra, um prazer enorme. Stefânia, obrigada mais uma vez, aprendi muito. Você já está em cima da próxima aula, todos aqui, depois você deu uma olhada rápida, que todos elogiando sua aula. Foi muito... que coisa boa, obrigada. Eu falando a todo mundo, olha, gente, a Stefânia, todo mundo, meu Deus, a didática dela é excelente, e realmente não tem uma aula sua que as pessoas não elogiem a sua didática. Você continue dando aulas e volte para o Brasil, porque todo mundo aqui falando que você está fazendo falta em Ribeirão, fazendo falta em todo lugar. Então, gente, eu não consigo ver. Onde eu consigo, gente? No bate-papo. Obrigada, gente. Várias pessoas mandando um abraço para você, até de Portugal, viu? Você recebeu. Olha só. Tô ficando importante. Imagina, gente, eu que agradeço, vocês são maravilhosos. Esse é um assunto que eu amo conversar e discutir, e uma das coisas que me encanta na plástica e na orto é que assim, não tem um certo, não tem um errado. Então eu falei, do que eu falei aqui hoje, tenho certeza que tem outros cirurgiões que não vão concordar, mas assim, eu tô sempre muito aberta. E vai ser sempre um prazer estar com vocês. Com certeza. Obrigada, gente. A gente encerra mais um Web Update. Quinta tem mais e contamos com vocês. Obrigada, Stefânia. Só lembrando, né, que essas aulas vão estar no YouTube, né, para quem quiser assistir e refrescar e solidificar ainda mais os conhecimentos. Maravilhosa aula. Muitíssimo obrigada, viu, Stefânia? Obrigada, doutora Liana. Muito obrigada. Fico honrada de receber todos esses elogios de vocês, que são pessoas que eu respeito demais. Stefânia, um beijo bem grande aqui. Também estou aqui acompanhando sua aula e aprendendo, viu? Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.